Boa noite. Opa. Boa noite, irmãos. Alô, som. Alô, alô. Alô, som. Tá bom, né? Muito bem, boa noite. Simone e eu estivemos longe. Fomos para o interior de São Paulo, para Águas de Lindóia. Depois começando a fazer a viagem de volta. Lá nós encontramos a nossa filha, Anne Caroline, com o nosso filho e genro, o Davi, e nós chegamos de volta na segunda-feira, já anoitecendo. Foi uma boa viagem. A razão principal foi participar das conferências de treinamento em aconselhamento bíblico, da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, uma conferência anual que acontece lá em Águas de Lindóia. E, mais uma vez, foi uma bênção. E eu encorajo qualquer pessoa, tanto pastores, líderes, como membros em geral, a sempre que puderem participar, receber esse treinamento, essa formação, que tem uma aplicação muito objetiva para a vida pessoal e em como nós podemos ajudar as outras pessoas nas suas lutas, em meio aos seus sofrimentos. Mas estamos aqui no capítulo 4 de Filipenses. Se eu não estou enganado, essa é a nossa 8ª reunião para estudo na carta aos Filipenses. Se eu também não estou enganado, eu preguei 4 mensagens no capítulo 1, 2 mensagens no capítulo 2, isso dá 6, uma mensagem no capítulo 3, 7. Nós vamos começar e terminar, então, aqui no capítulo 4. E, se o Senhor permitir, nós vamos, então, estudar, ou vamos ter 2 estudos bíblicos aqui no capítulo 4, tá bom? Vamos ler, então, Filipenses 4. Vamos ler do verso 2 até o verso 7. Nós temos um outro especialista ali na mídia, Josué Cândido. Ele faz de tudo. Até na mídia o homem trabalha. Vamos ler juntos, então, Filipenses capítulo 4. Zoé, pode voltar um. Vamos ler, então, de 1 a 6. De 1 a 7, desculpe. 4, de 1 a 7. O estudo dessa noite se concentrará nos versículos 6 e 7 apenas, mas vamos ler o texto. E vamos fazer uma leitura conjunta, tá bom? Vamos ler. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Muito bem. O tema deste estudo é imperativos na vida cristã. Não viver ansioso. Você é ansioso? Você comumente vive debaixo de pressão, de tensão e ansiedade?
Essa mensagem falará então desse tema, ansiedade, e nos orientará a como não viver ansioso. Então nós temos um campo objetivo de aplicação desse conhecimento, e esse campo objetivo somos nós mesmos. Então, naturalmente que eu não vou abordar esse assunto com toda a profundidade apropriada que deveria. Eu não farei isso por causa do tempo, mas o que nós receberemos hoje à noite será um conhecimento suficiente para a gente não viver ansioso por coisa alguma. Paulo está falando sobre os imperativos da vida cristã aqui no capítulo 4. Ele já exortou os seus irmãos filipenses a viverem alegres e serem moderados. Veja que aqui no versículo 4, Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Mas ele não parou aí, ele diz: outra vez digo, alegrem-se. Então é uma ênfase dupla, alegrem-se. Outra vez eu digo, ele está batendo na tecla de novo, alegrem-se sempre no Senhor. O crente deve se esforçar, por isso é um imperativo, por isso é uma ordem, para viver sempre alegre, independente das circunstâncias. Alegrem-se sempre no Senhor. Mas é possível? Então, nós temos que nos lembrar de quem nos escreve, e especialmente de onde ele escreve. Quem escreve é Paulo, prisioneiro. Ele estava preso, ele vivia 24 horas acorrentado, mas ele é um homem alegre. Por isso que ele escreveu Filipenses. Eu disse isso no início dessa epístola, que Filipenses é conhecida como a epístola da alegria, porque Paulo faz mais de 20 menções da alegria e os seus cognatos semânticos. Ele fala da alegria, ele fala de gozo, não é? Ele fala de viver assim. Então, ele está dizendo para a gente viver sempre alegre. O segundo imperativo dele é para a gente ser moderado, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Outras versões vão traduzir assim, que vocês sejam sempre amáveis. Moderação é um equilíbrio adequado na vida. Então ele está dizendo que as pessoas que vivem em torno de vocês vejam a amabilidade na vida de vocês. E ele dá uma motivação para a gente viver assim. Perto está o Senhor. Há duas ideias aqui nessa expressão, perto está o Senhor. A primeira ideia é que o Senhor está sempre perto de nós. Por isso, por causa dele, reconhecendo que ele está junto de nós, devemos ser pessoas amáveis, moderadas, equilibradas com todos ao nosso redor. Mas a outra ideia é que o Senhor está perto no sentido de que ele está voltando. A volta dele está próxima, então, por causa dele, vamos viver assim, que ele nos encontre assim. E o terceiro imperativo que Paulo faz está aqui, então, no verso 6, mas note que, diferentemente dos imperativos anteriores, Paulo não começa falando da paz, porque esse é o terceiro imperativo dele, é viver alegre, é ser moderado e é viver experimentando a paz de Deus. Ele vai falar da paz só no verso 7, mas no verso 6, ele começa então falando para a gente não viver ansioso. Ele apresenta a paz só depois, no verso 7. Então, o que a gente entende aqui? É que Paulo começa o seu terceiro imperativo falando do ladrão da paz. Quem é o ladrão da paz? A ansiedade, a preocupação, a inquietude. Então, de novo, lendo aqui o verso 6, não fiquem preocupados
com coisa alguma. Note que Paulo está sendo absoluto aqui. Ele não está sendo relativo. Ele diz, é para não ficar, outra versão vai dizer, não viver preocupado, outra versão vai dizer ansioso, é tudo a mesma coisa, no original é uma palavra só. É para não viver, não ficar preocupado, ansioso com coisa alguma na nossa vida. Mas em tudo, note que, de novo, ele está sendo absoluto, em tudo, em todas as circunstâncias e condições, ele diz, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E aqui está o verso 6. Nós vamos esmiuçar o verso 6, para então entrarmos no verso 7, e entendermos sobre o resultado de aplicar o verso 6, que é a paz. Nós podemos dividir, então, essa mensagem em 3 partes, exatamente como Paulo faz. A primeira parte é como não viver a nossa vida. Em segundo lugar, é como viver a nossa vida. E em terceiro lugar, o resultado prático, experiencial, de viver segundo a orientação de Deus. Então vamos lá. Em primeiro lugar, como não viver. Paulo diz, não fiquem preocupados, ou não vivam ansiosos com coisa alguma, ou de coisa alguma. Então vamos nivelar isso aqui, vamos ser condescendentes. Ser condescendente é baixar o nível e alinhar, ficar no nível de todo mundo. Isso é ser condescendente, é entender o outro e se colocar no lugar do outro. Alguém usou a expressão, ser condescendente é calçar o sapato do outro. Qual o número do seu calçado, Celinho? 38? Não. Quero alguém aqui que calce mais. Pastor? 40, tá bom. Eu calço 37. Pede mulher, né? Eu calço 37. Imagine o pastor calçar os meus sapatos. Não vai entrar, não é? Mas da mesma forma, eu calçar o sapato dele, vai ficar muito folgado. De toda forma, eu também não vou conseguir. Mas quando a gente é condescendente, uma outra palavra é quando a gente tem compaixão pelo outro, ou empatia, tudo a mesma coisa, empatia, a gente faz caber. É quando a gente senta com alguém e ouve o ponto de vista do outro e a gente consegue nivelar com o outro. Por isso, a gente pode entender o outro, chorar com o outro, se alegrar com o outro e vice-versa. Essa é a ideia. Então, quando a gente fala de ansiedade, preocupação, nós estamos falando de um tema comum a todos nós, que aflige a todos nós. Nós estamos falando de um problema de todos nós. Ninguém está livre de ansiedade, é o contrário. A ansiedade é um problema humano e por isso nós temos que abordar esse assunto com toda a atenção e compaixão. Nós não podemos abordar esse assunto com dureza, com rigidez. Não, é o contrário. Paulo está ensinando aos seus irmãos filipenses acerca de uma área que eles também sofriam. E nós, os leitores contemporâneos dessa carta, também devemos receber da mesma maneira. Paulo está ministrando aos nossos corações, porque Deus, através do seu Espírito que inspirou Paulo, sabe que essa é a sua e a minha luta também. Que a gente pode viver a nossa vida aqui ansioso, preocupado, inquieto. Isso faz um mal tremendo para todos nós. E por isso Paulo usa essa ideia que algumas versões traduzem com o verbo viver. A vida cristã é equacionada em algumas versões bíblicas através do verbo viver. Então, é para não viver ansioso, ou é para não ficar
preocupado na nossa vida. Ao contrário, então ele dá a receita. Mas vamos em parte. O que é a ansiedade? Eu nem vou perguntar aqui, há alguém aqui que luta contra a ansiedade? Se alguém levantar a mão, eu já sei que está mentindo. Porque eu vou dizer de novo. E nós podemos ter medidas diferentes de como lidamos com as circunstâncias da vida. Mas esta é uma verdade. Já que todos nós somos pecadores, todos nós lutamos com isso. Então, é importante começar definindo o que é ansiedade, ou entendendo melhor. Já foi repetidamente falado que ansiedade é o mal do século, especialmente do nosso século. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais apresentam o quadro de ansiedade. Esse número certamente aumentou desde que essa pesquisa foi feita. A ansiedade atinge a todos, adultos e crianças, inclusive, doutores e analfabetos, gente de grande conhecimento e gente com pouco conhecimento. Atinge, inclusive, a religiosos, mas também atinge a ateus. Atinge a todos. Ansiedade significa, literalmente, ser puxado em direções diferentes. Traz a ideia de estrangulamento. Ficar ansioso é como ser sufocado. É como cortar o oxigênio de uma pessoa e tirar dela a possibilidade de respirar. Algumas pessoas, mais sintomaticamente falando, sentem uma pressão no peito. Tem dificuldade, inclusive, de respirar. Precisa puxar fundo. Mas isso tudo é emocional quando a gente considera a ansiedade, e não um problema fisiológico ou uma patologia, uma doença. A ansiedade, ela rouba as forças. Não é verdade? A gente se sente fraco. O ansioso é aquele que antecipa os problemas. Essa é uma característica de uma pessoa ansiosa. Ela antecipa os problemas, ou seja, ela sofre antecipadamente ou antes do tempo, antes da coisa acontecer, antes do problema surgir, antes da circunstância de fato se configurar, o ansioso já está sofrendo. Então, ele está sofrendo por nada. Por isso que existe uma frase que diz assim: aquele que sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário. Se o sofrimento realmente vai acontecer, então sofra uma vez só, deixa ele chegar. Mas o ansioso, ele sofre duas vezes. Ele começa a sofrer antes, mas tem um detalhe aqui. A ansiedade esgota a energia antes do problema chegar. Então, quando o problema chega, porque eu já comecei a sofrer antes, eu já me desgastei. Eu já estou sem forças, então quando o problema real chega, que exige de mim força, energia para lidar com ele, eu já estou vazio, eu já estou quebrado. Ele me pega fragilizado, desequilibrado e desorientado. E é por isso que muitas pessoas, diante de um problema que poderia ser comparado a um buraco na pista, esse buraco se torna um abismo, porque eu já estou antecipando o problema, e quando ele chega, eu estou fragilizado, desorientado e desequilibrado. Uma pesquisa sobre a ansiedade mostrou que, presta atenção nisso, apenas 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos para a preocupação. Ou seja, estão dentro da realidade. Eu vou repetir, é uma pesquisa. Apenas 8%
das coisas que deixam as pessoas preocupadas, ansiosas, são motivos legítimos para a preocupação. Ou seja, dos 100%, apenas 8% das preocupações estão dentro de uma realidade comum, esperada. 92% das causas ou dos motivos que nos levam à ansiedade são irreais. Ou seja, são imaginários. Nunca acontecerão ou envolvem questões totalmente fora do controle das pessoas. Biblicamente falando, e você entenderá isso melhor já já, a ansiedade é uma voz forte da incredulidade. Você vai entender isso melhor quando a gente entrar no texto. Mas a incredulidade é a voz a ansiedade é a voz forte da incredulidade, porque revela a incapacidade de crer que Deus está no controle. Por isso que Paulo deu o conselho que deu. Ao invés da gente ficar ansioso, é para a gente contar tudo para Deus. E nós vamos entrar nas 3 palavrinhas que ele usa: oração, petição e ação de graças. A ansiedade, ela ocupa o coração quando nós tiramos os olhos da majestade de Deus para fixá-los na grandeza dos nossos problemas. E, finalmente, a ansiedade é um pensamento errado que gera um sentimento errado a respeito das circunstâncias, a respeito das pessoas, a respeito das coisas, a respeito de nós mesmos e até a respeito de Deus. Então, a ansiedade é um pensamento errado que gera sentimentos errados. Esses sentimentos errados podem estar relacionados às circunstâncias, aos outros, a nós mesmos e até, muitas vezes, em relação a Deus. Por isso que muitos naufragam na fé diante de algumas situações, porque elas começam a não apenas pensar, mas a sentir algo errado em relação ao Senhor. Em outras palavras, a ansiedade consumada, ela é falta de confiança na proteção que Deus dá e no cuidado que Deus oferece a você e a mim em qualquer circunstância da nossa vida. Muito bem, qual é o resumo? Todos nós temos lutas. Alguns de nós têm lutas mais difíceis que outros de nós. Todos nós passamos por dificuldades, pressões e tensões. Todos nós na vida experimentamos crises, limitações, problemas de todos os sabores e cores, porque o cardápio é diverso. Então a questão não é se temos ou não problemas, circunstâncias, dificuldades que podem assaltar o nosso coração e nos levar a uma vida de ansiedade. A questão não é essa, porque já entendemos então, já sabemos que essa é a realidade desta vida. No mundo teremos aflições, ou no mundo vocês terão aflições, disse o Senhor Jesus naquele sermão de João 17, não é? Essa é uma realidade esperada de todos nós. Então a questão é como lidar com a ansiedade. Ela virá. É certo que a ansiedade virá. A preocupação baterá à porta do nosso coração. A inquietude. Essas coisas virão. Então a pergunta é como lidar com o nosso coração. Veja, não é com a ansiedade em si, mas a questão é como lidar com o nosso coração, que pode se tornar morada da ansiedade. E a resposta de Deus a esta pergunta é essa: nenhuma destas coisas devem tomar o nosso coração.
Paulo diz: nós não devemos viver ansiosos por coisa alguma. Essa é a primeira parte, como não viver. É isso que Paulo está dizendo. Não fique preocupado, não viva ansioso por coisa alguma. Ele está sendo absoluto aqui. Ele não está ignorando as dificuldades, porque esse homem aqui passou por dificuldades mais extremas do que todos nós passamos. 2 Coríntios capítulo 11, Paulo relaciona os problemas, as dificuldades que ele passou. Gente, preso, perseguido, açoitado com varas, não é? Vergões no corpo, em praça pública, vergonhosamente, como foi quando o evangelho começou na cidade de Filipos, e essa igreja aqui nasceu. Mas ele também foi apedrejado. Agora você imagine você ser apedrejado. Pedras lançadas por mãos, impulsionadas pelo ódio. Quando ele está ali em Derbe, acho que foi em Derbe ou Listra, eu acho que foi em Derbe, e veja, ele e Barnabé pregaram o evangelho, e eles foram reconhecidos como deuses gregos, então foram erguidos, foram exaltados, são os deuses que vieram até nós. Mas quando eles falaram que não era nada disso, que esses deuses não existem, o negócio virou completamente. Os judeus chegaram, inflamaram o povo, e Paulo foi apedrejado, levado para fora da cidade e dado como morto. Alguns comentaristas, alguns estudiosos até creem que foi naquele momento que ele teve a visão do terceiro céu. Ele foi dado como morto. Pedradas, pedras grandes, cortantes. Imagine passar por tudo isso. Mas esse homem está dizendo, e se o Senhor permitir, semana que vem nós vamos estudar aqui no capítulo 4, a partir do verso 10, quando Paulo diz que ele aprendeu a viver contente. Então o último estudo vai ser sobre contentamento na vida. Mas está tudo ligado. Paulo podia falar de viver alegre, porque ele experimentou os momentos mais tenebrosos, sombrios da sua vida. E agora, na inspiração do Espírito Santo, ele está dizendo para você e para mim, como não viver. Como não viver. Não viva ansioso, não viva preocupado de coisa alguma. Alguma coisa fica fora dessa afirmação de Paulo? Nada fica fora, não é? Porque ele está dizendo de coisa alguma. Mas para a gente entender melhor, vamos seguir para o ponto 2, ou a segunda parte desse estudo. Primeiro Paulo diz como não viver, mas em seguida ele diz como viver. Como viver? Como lidar com a ansiedade? Como lidar com a inquietude? Como lidar com a preocupação? Então vamos ler de novo o verso 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. A NVT, Nova Versão Transformadora, traduziu assim esse versículo: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Amém? A NBV, Nova Bíblia Viva, traduz assim: não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe.
A mesma mensagem sendo comunicada com palavras diferentes, ideias diferentes, mas o mesmo sentido. Então, note que Deus não dá apenas a ordem, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas Ele oferece a solução. Ele não apenas diagnostica a doença, mas Ele também oferece o remédio. Ele não apenas aponta o problema, mas Ele oferece a resposta, porque Ele é Deus. E como o autor aos Hebreus diz, Deus é o nosso sumo sacerdote, Jesus é o nosso sumo sacerdote, que sabe o que é padecer. Jesus Cristo é chamado de homem de dores. Ele sabe a nossa luta. Ele sabe o que é ser humano, porque Jesus Cristo, 100% Deus, também era 100% homem. Por isso Ele é o nosso sumo sacerdote. E é por isso que Ele, inclusive, nos faz um convite. Eu gosto demais eu estou em Hebreus 4, não é? No final do capítulo, então Ele diz: diante disso, sabendo que nós temos esse sumo sacerdote, que se compadece de nós, porque conhece a nossa fragilidade, sabe como somos, Ele diz: então, acheguem-se confiadamente diante do trono da graça, a fim de receber ajuda, receber misericórdia em tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? No tempo da nossa fragilidade, no tempo da nossa necessidade, no tempo do nosso sofrimento, no tempo dos problemas, no dia mau, no dia da angústia, no dia de ventos contrários, de mares revoltos. É para chegar diante do trono da graça, confiadamente, com certeza no coração, sem dúvidas alguma, sabendo que Ele, o nosso Senhor, vai nos ouvir, vai nos atender. Ele usará de misericórdia e graça conosco. Por isso aqui então, na segunda parte do estudo, Paulo diz como viver. E ele começa então no português sai essa conjunção adversativa, mas, ele está virando aqui o tabuleiro, ele está trocando a ideia, não viva assim, mas viva assim. Então qual é o modo de viver? A NVT, já mencionei como essas duas versões traduzem. Notem o contraste então que Paulo faz. Ele diz: não é para viver ansioso de coisa alguma ou por coisa alguma, ou seja, não viver ansioso por nada. Mas é para fazer o quê? Uma tradução livre, Paulo está dizendo que é para contar, é para apresentar, é para entregar tudo para Deus. Tudo aquilo que nos aflige, que nos preocupa, que nos inquieta, que pode se tornar ansiedade na nossa vida. Como é que eu lido com isso? Isso aqui está muito pesado. Então, Paulo está dizendo, ao invés de sair contando para todo mundo, conta tudo para Deus. Entrega tudo para Deus. E qualquer outra resposta estará errada. A pergunta foi: o que fazer então, quando a ansiedade bate à porta do nosso coração? O que fazer? A resposta é: entrega tudo para Deus. Qualquer outra resposta estará errada e constituirá erro de nossa parte, desobediência ao nosso Criador. Por que eu estou fazendo a referência aqui agora ao Criador? Porque Deus, o Criador, Ele conhece muito bem a sua criatura. Nós, criaturas, só podemos viver satisfeitos se a nossa vida for vivida a partir do Criador, a partir do Senhor. E é o Criador quem está falando para você e para mim. E o que o Criador diz? Olha, minha criatura, nos dias difíceis, nos dias maus que vocês certamente vivem, não carreguem o peso
Não lidem com isso sozinhos, façam o seguinte: entreguem tudo para mim. Falem comigo. O resultado de uma vida ansiosa, que não entrega para Deus e descansa em Deus, será uma vida pesada, desgastada. Uma vida ansiosa é uma vida sem graça, uma vida sem brilho, uma vida estrangulada, comumente estressada. Ou seja, o resumo de tudo isso, uma vida sem paz. Paulo vai falar da paz no verso 7. Mas antes de falar da paz, ele tá dizendo como lidar com a ansiedade. A paz é o resultado de uma vida que descansa e se satisfaz em Deus. Amém, irmãos? Então, o coração ansioso luta com os problemas, ignorando a Deus. Mas o coração obediente entrega os problemas a Deus. Note que ele diz: não viver. A ansiedade bate no coração de todos nós. Então nós temos uma decisão a fazer sempre. Eu vou viver com essa preocupação, com essa inquietude, com essa ansiedade, ou eu vou entregar isso para Deus? Esse é o ponto. Quando nós decidimos entregar para Deus, nós estamos obedecendo ao ensino de Paulo. Quando nós não entregamos para Deus e insistimos em lidar com o negócio do nosso jeito, nós estamos ignorando a Deus. Só há duas maneiras de viver: ou confiando em Deus, ou tentando ser Deus. Não há uma terceira via. Todas as vezes que nós falhamos em confiar em Deus, é porque, de alguma forma, nós estamos tentando ser Deus, tentando lidar com as circunstâncias, tentando controlar as coisas, e nós nunca vamos conseguir ser Deus. O resultado prático e evidente de que essa brincadeira de tentar ser Deus não dá certo, é a ansiedade que nos toma. E a ansiedade cobra um preço terrível, irmãos. Não é? Ela vai desembocando em crise de ansiedade, em depressão, e isso pode nos tomar, porque na teoria, nós podemos estudar dentro da teologia a divisão do homem, não é? Material e imaterial. Aqui está a parte material do homem, que é o corpo, mas aqui está a parte imaterial do homem, que é a alma ou o seu espírito. Na teoria nós podemos fazer isso, mas na prática não dá. Não dá, porque tudo que toma o nosso espírito será refletido no nosso corpo. E a maneira como nós lidamos com o nosso corpo também refletirá na parte imaterial ou espiritual. Então é indivisível nesse sentido. Nós vamos sentir. Deus, sabendo disso, respondeu à pergunta que você não fez. Eu não fiz, mas Ele fez por nós. Como o homem pode lidar com os problemas no mundo caído? Como o homem pecador, ainda tendo a natureza pecaminosa, pode lidar com as tribulações, dificuldades, sofrimentos e crises e experimentar a minha paz? Como? Ele está dando a resposta aqui. Essa resposta, então, de não viver preocupado, Paulo usa aqui três palavras para a gente entender. De forma objetiva, Paulo está falando através da oração. Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Vamos falar juntos? Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Vamos entender o que ele está dizendo. Paulo usa, então, três palavras para descrever a oração. Como viver livre da ansiedade? Veja, viver livre da ansiedade não é negar a realidade, irmãos. Viver livre da ansiedade não é negar o sofrimento, não é negar a tribulação, não é negar o luto, não é negar
um futuro difícil. Às vezes você ou tem alguém da família lidando com uma doença crônica, que olhando para frente, a gente pode esperar, por exemplo, a morte. Então, lidar com a ansiedade não é negar a realidade, é o contrário. É lidar com a realidade, você vai entender isso melhor já já, mas é lidar com a realidade a partir da perspectiva certa de Deus. Vamos nos aprofundar. Então, em primeiro lugar, Paulo diz: entregue tudo a Deus. Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Vamos entender essas três palavras que Paulo usou. A palavra grega usada para oração aqui é um termo mais amplo, que envolve oração num sentido mais completo, referindo-se à comunhão com Deus, à adoração a Deus, ou até à devoção a Deus. O ponto aqui, então, é relacional e não apenas informativo. Paulo não está dizendo: olha, sobre todos os problemas de vocês, falem para Deus em oração, dando a Ele as informações. Não, Deus já sabe de tudo. Então Ele está dizendo para a gente orar, não é para informar a Deus, mas é para nos relacionarmos com Deus no nosso sofrimento. É relacionamento. A ideia é trazer as nossas preocupações, nossas ansiedades, à presença de Deus e fazer isso intencionalmente, com humildade e confiança, descansando nele. Essa é a ideia. Nós precisamos saber que Deus é grande o suficiente para resolver os nossos problemas. Deus é grande o suficiente para lidar com os nossos problemas. E você também vai entender, mas eu já vou adiantar, para que, se isso é a sua dúvida, isso não ficar batendo aí até o final. Quando Deus diz, através da pena do apóstolo Paulo, para a gente entregar tudo para Ele, isso não quer dizer que o problema vai acabar. Mas eu já adianto para você o que nós vamos considerar no final. Isso quer dizer que no problema, você e eu vamos experimentar a paz dele. Amém, irmãos? Nós vamos passar pelo problema, isso é certo. Nós não temos o controle disso, isso não vai mudar. Mas a questão é como passaremos pelo problema. Com o coração cheio de ansiedade, inquietude, preocupação, e tudo que isso traz, estresse, desgaste, não é? Aridez para a alma, falta de brilho, ou nós vamos passar pelo problema, mas com o coração cheio de paz, e consequentemente cheio de alegria. Esse é o ponto que Paulo está destacando aqui. A oração começa quando nós... Pois não, minha irmã? Pode, com certeza. Quando nós lidamos com pessoas, quando nós cuidamos de pessoas. Isso é muito comum. Isso é comum. Alguém que é o cuidador de um parente, especialmente se é parente próximo, se ele não cuidar, ele também vai ficar doente. Ele também vai se abater. Então, por isso, você vai entender a palavra que Paulo usou quando ele fala no verso 7 da paz, de guardar. Guardar ali é um termo militar que era a palavra usada para o sentinela, que guardava, não é? Ficava de serviço e guardava a guarnição contra o inimigo. Essa é a palavra que Paulo usa quando a paz de Deus guarda o nosso coração. Então, a oração começa quando nós focamos a nossa atenção em Deus e não em nós mesmos. A maneira como lidamos com os problemas da vida é uma questão de adoração em oração. Sempre humildemente e confiantemente recorrendo a Deus.
entregando tudo para Ele. A segunda palavra que Paulo usa é súplica. Qual é a diferença de oração e súplica? Se o termo no grego usado para oração é um termo com uma ideia mais ampla, súplica ou petição, aqui, é um termo mais específico, que, por exemplo, indica um clamor urgente por ajuda, ou uma petição intensa e pessoal por exemplo, necessidades concretas. Nós podemos orar de uma maneira geral, mas nós podemos suplicar por um problema específico. Súplica, aqui entra também a palavra clamor, não é? É quando dentre tudo, diante de todo o quadro, há uma situação que nós focamos mais em oração, pedindo a ajuda, o socorro e o favor de Deus. Essa é a ideia aqui. Clamor, petição. Nós devemos apresentar todas as nossas necessidades a Deus em oração, em vez de acumular o peso da ansiedade em nosso coração. De novo, nem Paulo e nem eu estamos negando que a ansiedade existe. Ela é real. O que Deus está nos ensinando através de Paulo é que, diante da ansiedade, nós temos um porto seguro. Nós podemos recorrer a Deus ou correr para Deus, que é o nosso esconderijo do Altíssimo. E nós podemos, então, contar com a ajuda dele. Em terceiro lugar, ele diz, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Eu quero chamar a sua atenção para essa terceira expressão da oração. Oração com ações de graça. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós devemos agradecer a Deus quando oramos no meio do problema, na tempestade, na dificuldade. Mas espera aí, Paulo está sendo humano aqui? Paulo está sendo condescendente com a gente ao escrever isso? Ele está sim, irmãos. E semana que vem nós vamos entender ainda mais quando ele fala do contentamento. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Aí ele explica tudo e nós vamos mergulhar nisso. Mas por hora, ele está dizendo então que a maneira de lidar com a ansiedade, com a preocupação, com a perturbação, é tendo um coração grato e expressando essa gratidão através das nossas orações. Como assim? Nós devemos olhar para o que Deus já fez por nós, sermos gratos a Ele por isso, e também devemos agradecer a Deus o que Ele vai fazer por nós. Amém? E nós só poderemos fazer isto se nós confiarmos no Senhor. Só um coração que confia no Senhor pode, inclusive, agradecê-lo de antemão. Porque veja os dois aspectos aqui. Ações de graças. Eu estou passando pelo problema. Há uma situação difícil, há uma crise, há uma turbulência, uma tribulação. A ansiedade está vindo. Como é que eu lido com isso? Eu entrego para Deus em oração, como forma de adoração e de devoção a Ele. Eu entrego a Deus através da minha petição, quando eu preciso focar e pedir a ajuda de Deus, o favor de Deus numa área mais específica, um problema mais específico. E eu faço tudo isso revelando um coração grato, quando eu posso olhar para trás e lembrar tudo que Deus sempre fez por mim, todos os problemas que eu já passei, mas eu posso olhar para frente e reconhecer que esse Deus vai continuar sendo o meu cuidador, o meu orientador, o meu protetor. Ele é Pai, eu não sou órfão, Deus nunca me desamparará. Eu posso confiar nele. E por essa certeza, hoje, eu posso ter um coração grato. Amém, irmãos? Qual é a reflexão que a gente pode fazer?
é olhar para a nossa vida e entender como é que eu estou lidando com os problemas. Se eu pedir para cada um de nós aqui falar o seu problema, cada um de nós teria, não é? Alguns com problemas difíceis e crônicos, quase que eu falei o nome, mas como vai ser gravado, está sendo gravado aqui, eu não vou falar o nome de ninguém aqui, tá bom? Para não expor nem a você, nem àqueles a quem você serve, não é? Mas alguns aqui estão passando por uma pressão, uma tensão de longo prazo. E não é fácil, por isso que eu disse desde o início, esse é um assunto que a gente tem que falar com atenção e compaixão. Inclusive por saber que não é fácil ser perseverante no sofrimento, todo dia entregando para Deus e não se entregar à ansiedade. Não é fácil, por isso que nós devemos orar uns pelos outros, e encorajar uns aos outros a fé, a confiança no Senhor, não é? Mas todos nós, numa medida ou outra, lidamos com isso. Então, preste atenção nisso que eu vou dizer. Paulo está dizendo que nós lidamos com ansiedade com ações de graça. A gratidão revela o descanso do nosso coração, porque nós podemos orar e não descansar. É ou não é verdade? Nós podemos orar e realmente não descansar. E um coração que não descansa, ele não consegue expressar ações de graças. Nós só vamos de verdade, não com os lábios, mas de verdade, nós só vamos experimentar um coração agradecido a Deus, que descansa no Senhor, se a gente confiar nele. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Mas como isso é possível? Isso é possível. Você quer uma ilustração? Quantos aqui são motoristas? Levante a mão. Puxa, eu esperava muitas outras mãos, mas tudo bem. Quantos aqui já estiveram dentro de um carro onde o motorista acionou o limpador de para-brisas durante a chuva? Todo mundo aqui, né? Então, deixa eu te perguntar. Quando o motorista aciona o limpador do para-brisa, chovendo muito, ele olha para onde? Para o para-brisa ou para frente? Para o para-brisa não. Ele olha para o limpador ou ele olha para frente, para o alvo dele? O limpador de para-brisas é como se fossem as circunstâncias. Se o motorista olhasse para o limpador, ele ficaria assim, ó. Então aquilo que foi feito para ajudar seria um atrapalho, porque ele ia bater o carro, ele não ia ver mais nada, não é? Mas não, na chuva intensa, quando o limpador de para-brisas está funcionando, nós não olhamos para ele, as circunstâncias, mas nós olhamos para frente, para o alvo, para não perder a direção. É a mesma coisa na vida espiritual. Se a gente consegue descansar no Senhor, mesmo com a chuva caindo, mesmo com a circunstância ali diante de nós, mas se a gente consegue descansar no Senhor, nós experimentaremos a paz. Isso nos leva para o verso 7, para a gente terminar o nosso estudo. Vamos ler juntos então o verso 7. Vamos lá? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então agora, finalmente, nós chegamos no terceiro imperativo. Primeiro foi viver alegre, o segundo foi viver moderadamente ou amavelmente diante dos outros. Em terceiro lugar, viver em paz. Mas como é que a gente vive em paz? É não se entregando à ansiedade, mas entregando tudo para o Deus que controla a ansiedade e pode dar paz ao nosso coração. Então veja o que Paulo está dizendo. E a paz de Deus, quando a gente entrega tudo para Deus, a paz de Deus,
que excede todo o entendimento. Essa paz guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, veja só, Paulo dá algumas características dessa paz. Primeiro ele fala da origem da paz, depois ele fala da característica da paz, depois ele fala da obra da paz e finalmente ele fala do porto seguro da paz. Eu quero apresentar isso de uma maneira muito objetiva para a gente terminar no tempo. Em primeiro lugar, a origem da paz. Ele fala que a paz de Deus. Veja, irmãos, não é a paz das circunstâncias. Quando a gente entrega tudo para Deus, faz isso em oração, súplica, com o coração agradecido, aí vem o resultado. A paz de Deus. Essa paz toma o nosso coração. Não é a paz das circunstâncias, mas a paz que vem de Deus nas circunstâncias. Você prestou atenção nisso? Não é a paz das circunstâncias, essa não existe. Mas é a paz que vem de Deus e a gente experimenta essa paz nas circunstâncias. O problema pode não passar. A crise pode continuar, a tormenta, a tempestade, o mar revolto pode continuar, mas no meio de tudo isso, você e eu experimentamos a paz de Deus. No verso 9, alguns versículos depois, fala de Deus como sendo o Deus da paz. Você já pensou em Deus assim? Pensa em Deus. Ele não está sujeito a nenhuma ansiedade. Deus não sabe o que é ansiedade. Deus vive sempre em paz. Não importa o que está acontecendo no mundo, aqui no Brasil, já oramos pelo nosso país, Deus nunca, nunca, nunca perde o equilíbrio para nada, Ele está sempre em paz. É esse Deus da paz que dá a paz para você e para mim. E dá onde? Aí vem a segunda característica da paz. É a paz que excede todo o entendimento. Em outras palavras, a paz que Deus nos dá diante da ansiedade é a paz que transcende a compreensão humana. Não dá para entender, como assim eu, lidando e lutando com uma doença terrível, posso experimentar a paz de Deus em meio a tudo? Não dá para compreender, mas dá para viver, dá para experimentar. Como assim aquele irmão em Cristo passando por esses problemas todos na família dele, ou lidando com a perda de alguém, ou de algo, como o seu emprego e tal, como essa pessoa pode ter um coração tão tranquilo? Pode sim. E se você disser que não pode, você está indo contra Deus, porque é a verdade dele que está dizendo, Ele dá a sua paz, e essa paz tem essa característica, uma paz que excede o entendimento, está além da razão, mas é verdadeira, é experiencial, nós podemos prová-la o tempo todo. Foi essa paz que muitos mártires sentiram diante dos suplícios da sua morte. Um exemplo, Estevão. Em Atos 7, 59 e 60, nós não vamos ler esse texto, mas Estevão, quando ele está sendo apedrejado, ele ora a Deus. E ele, inclusive, ora pelos seus apedrejadores, experimentando paz, tranquilidade, porque a paz de Deus guarda o coração. Amém, irmãos? É assim que Paulo, já sabendo que caminhava para a guilhotina, quando ele escreve em 2 Timóteo, ele sabia, eu estou indo para o martírio. Ele diz, a hora da minha partida é chegada. Ele fala isso com o coração repleto de paz. É essa paz que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração. A garantia que Deus nos dá quando entregamos tudo para Ele, não é o cessar imediato da luta, mas é a paz imediata em meio à luta. Não podemos compreender,
mas nós podemos experimentar. E se você nunca experimentou, não se convence de que não é possível. É porque você provavelmente não viveu a realidade do ensino bíblico. Porque se Deus não mente, se Deus não falha, se outros experimentaram, se esse que nos escreve experimentou, você e eu também podemos experimentar, desde que a gente de fato e verdade entregue para Ele, confiando nele, olhando para Ele. Nós não podemos compreender essa paz, mas nós podemos experimentar. E qual é a obra da paz? O que essa paz produz? O que ela faz? Paulo diz, a paz de Deus, que excede o entendimento, essa paz vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Então presta atenção, agora a paz de Deus ocupa o lugar que antes a ansiedade tomava conta. Se antes a ansiedade dominava o coração e a mente, agora, porque eu corri para Deus, entreguei tudo para Ele, já estou louvando, a paz dele virá ao meu coração e vai tomar, vai guardar. O verbo que ele usa aí é um verbo militar que significa estar em guarda. A ideia aqui é de uma sentinela, de um soldado na torre de vigia, protegendo a cidade. A paz de Deus é a sentinela celestial ao nosso redor. Ela vai guardar. Paulo disse que a paz guarda o nosso coração, ou seja, os nossos sentimentos, e guarda as nossas mentes, ou seja, os nossos pensamentos, e ele faz isso em Cristo Jesus. Eu vou repetir o que eu falei antes. A ansiedade é um pensamento errado, que gera sentimentos e comportamentos também errados. Por isso a paz de Deus vai guardar o nosso coração, para a gente não sentir errado. E vai guardar a nossa mente para a gente não pensar errado acerca de Deus, ou acerca de nós mesmos, ou acerca das circunstâncias, ou acerca dos outros. Por isso que nós devemos levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, 5. E eu termino falando sobre o porto seguro da paz, que é assim que Paulo termina. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, uma paz sobrenatural nesse sentido, essa paz vai guardar nossa mente e o nosso coração, onde? Em Cristo Jesus. Esse é o nosso porto seguro, meus irmãos, onde nossa mente e o nosso coração ficam ancorados. Lembre disso, não importa o balanço do mar, não importa a força das ondas, porque em Cristo nós podemos sempre desfrutar a paz. Esse é o terceiro imperativo de Paulo, não viver ansioso, porque nós podemos desfrutar da paz de Deus em todo o tempo, diante de qualquer circunstância. Irmãos, oremos uns pelos outros, porque não viver ansioso é um desafio na vida cristã. Lidemos com esse assunto com atenção e compaixão, apoiando aqueles que a gente sabe que sofrem, orando por eles, pedindo, Senhor, guarda a fé do meu irmão, encoraje-os, lembre-os que no Senhor eles podem descansar o coração e podem experimentar a paz. Amém? Deus nos abençoe. Josué, algum aviso?